Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio Alvo Podcast. E no vídeo de hoje eu trago um convidado muito especial, meu querido irmão e amigo Luan Marques. Seja muito bem-vindo, irmão. Deus possa te abençoar a Amém, tua tamo vida. junto. Muito obrigado por ter aceito o convite. E no vídeo de hoje eu creio que vai ser um vídeo bem produtivo, que eu creio que através do seu testemunho muitas vidas possam ser edificadas e que Deus possa tocar no coração de muitas pessoas para que venha conhecer a palavra do Senhor, que venha aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Sim, exatamente. Eu acho que isso é um dos nossos objetivos, né? Através de nossa vida, através da nossa experiência Sim. que a gente viveu, para trazer muito mais almas para Jesus. E principalmente o meu foco, o foco desse canal é falar a respeito do evangelho, qual a dificuldade que os jovens têm para vir até a igreja, o que a igreja tem errado em relação aos jovens e o que os jovens precisam ter em mente, precisam mudar para que Jesus possa mudar a vida deles. E é isso. E vai ser, creio eu, que vai ser um bate-papo bem produtivo e eu espero que você seja edificado através do testemunho do Luan. E é isso. Vamos começar aqui com algumas perguntas aqui que eu preparei para você, Luan. Eu queria saber como foi a sua infância. Você sempre cresceu em um lar cristão? Seus pais eram evangélicos ou não? Conta aí pra gente um pouco da sua história. E, na verdade, minha mãe e meu pai não eram evangélicos, mas sim, sempre tive influência. Porque mesmo minha mãe não sendo evangélica, ela era conhecedora da palavra. Certo. Porque meus avós, eles eram evangélicos já há muito tempo. Então, ensinaram todos os meus tios, inclusive minha mãe, a ir no caminho de Jesus. Certo. Então, eu sempre tive essa influência cristã. E eu sempre, desde pequeno, gostei de ir para a igreja. Certo. Entendeu? Então, eu não fui daquelas crianças muito rebelde, mas eu sempre gostei de ir para a igreja. Sempre gostei de estar na presença de Deus. E através de seus avós que você começou a ir pelas primeiras vezes a uma igreja evangélica. Sim. Quando minha mãe morava com meu pai, ela sempre gostava de ir na igreja. Tinha uma igrejinha Deus Amor lá na cidadezinha que eu morava. Certo. E ela sempre gostou de ir na igrejinha Deus Amor e sempre me levava. Eu lembro, era uma igrejinha bem humilde, daquelas antigas, tinha um irmãozinho pregando, pastorzinho pregando. Mas foi uma infância tranquila. Foi uma infância tranquila. Não tive, vamos dizer, muitas desavenças, vamos dizer assim, na minha infância. Foi uma infância tranquila, cresci, graças a Deus, tranquilo. E estamos aí até hoje. Sim. E a primeira vez assim que você aceitou Jesus, conheceu, né? Porque a gente, como é criança, a gente vai na igreja, mas assim, é criança, é inocente, não conhece talvez a palavra, por mais que os professores, às vezes, das igrejas ensinam a palavra de Deus através de histórias, desenhos. Como que foi a primeira vez que você aceitou a Jesus, começou a entender mais a respeito de Jesus? Sim, na verdade, Lucas, quando eu era criança, mesmo tendo vamos dizer, a mentalidade de criança, eu sempre tinha o discernimento de que eu devia estar onde que eu tô, sabe? Querendo ou não, uma hora ou outra eu ia vir. Porque eu sempre gostei, achei interessante o jeito que o pastor pregava, sempre tive interesse sobre os dons da revelação, que antigamente era muito praticado na igreja, entendeu? Eu falei Até assim, hoje, né? Até hoje. Falei assim, mas como é que os pastores sabem disso? Eu já recebi umas revelações quando era criança. Sim. E por incrível que pareça, você que me conhece, quando eu era criança, eu queria ser pastor. Sim. Meu desejo era ser pastor. Daí minha conversão veio da seguinte: minha mãe divorciou, né? Do meu pai divorciou, não. Eles não eram casados, mas moravam juntos. Certo. Daí eles separaram.
E eu fui embora com minha mãe. Nessa época eu morava na cidadezinha chamada Nova Campina. E eu fui embora com a minha mãe, junto com meus avós, por parte de mãe, lá para uma roça perto de Campinas. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos quando eu fui para lá. Daí eu fui e, por influência dos meus avós, que eram cristãos, que tomavam conta de igreja, comecei a frequentar constantemente a igreja, comecei a gostar, comecei a ouvir o pastor e já tinha esse desejo de ir na igreja. Muitas das vezes é uma coisa muito importante. Você que tem filho evangélico, você que leva seu filho para a igreja, você fala, meu filho faz muita bagunça na igreja. Continue levando, não deixe seu filho em casa, porque eu, por uma experiência, eu tendo 11 anos, eu sempre gostei de ir para a igreja, achei muito interessante. E muitas das vezes as mães falam, meu filho dá muito trabalho, não vou, eu vou deixar ele com a avó. Vou lá para a igreja, não, continue pelejando, porque através do seu filho assistir o culto, de ver aquilo, ele vai se interessando. Tá lá fazendo bagunça, mas tá no ambiente, na casa de Deus. Tá recebendo, entendeu? Então, eu sempre gostei de ir. E foi o dia que eu aceitei Jesus foi num culto de criança. Tava todas as crianças lá, nós todos brincando, teve o culto, teve aquelas coisas de comer que sempre tem nos cultos de criança. E daí chegou a hora do apelo de aceitar Jesus. Eu tinha 11 anos, lembro como se fosse hoje. Daí o pastor nem me perguntou, fala assim, quem quer aceitar Jesus? Daí ele falou direto pra mim, e aí, Luan, vai vir hoje? Eu falei, hoje não. Por quê? Porque eu gostava ainda de jogar um videogame, essas coisas, e eu pensava, nossa, e era o ministério da Deus é Amor lá, né? Não, não era o ministério da Deus é Amor nessa época. Era um ministério que chamava Igreja Pentecostal Jesus é a Rocha Eterna. Que os meus avós congregavam na época. Só que é a mesma ideologia, praticamente igual. A doutrina mais tudo. Conservadora. Mais conservadora. Daí ele perguntou pra mim, Luan, vai querer vir hoje? Falei, nossa, eu pensei, balancei a cabeça, hoje não. Uma pergunta que me pegou. Porque o pastor sabia o desejo que eu tinha, mas daí ele perguntou pra mim, mas como que você vai ser um pastor, então, sendo que você não veio? Eu lembro até hoje, com 11 anos de idade, meu coração ardeu naquele momento. Falei assim, mas é verdade, se eu não começo, eu tenho que começar. Então, foi naquele dia que eu fui. E naquela época eu me emocionei e aceitei Jesus. Foi naquele momento que eu tomei a decisão. Seus pais aceitaram também? Não, primeiro fui eu. Fui primeiro da minha casa. Minha mãe veio depois. Entendeu? Daí minha mãe até perguntou, Luan, você tem certeza? Porque é uma mudança de vida. Você querendo ou não, ela não querendo desencorajar, mas sim era um aviso. Falando assim, é uma mudança muito radical. Você tem 11 anos. Não vai falando, não, mãe, eu quero estar na igreja, eu quero continuar, porque eu quero ter uma vida ministerial. Então eu tenho que começar. Tem que dar o primeiro passo para que se cumpra. Então esse foi o primeiro passo que eu dei para Jesus. Então foi daí que a tua mãe começou a enxergar aquilo que você vai falar agora a respeito do livramento que você teve na sua infância, né? Sim, exatamente. O que aconteceu? Na verdade, eu acredito que a minha vida só foi devolvida de novo porque eu tive... A minha vida só foi devolvida de novo porque eu tinha que estar onde que eu estou hoje, que é servindo a Jesus. Porque o aceitar Jesus, muitas das vezes as pessoas não entendem, mas é de corpo, alma e espírito. É como você se entregasse para Deus. Você deixar a sua vontade, seus desejos. Exatamente, sua vontade de lado e você se entregasse para Deus. Então, quando eu era mais novo, 6 meses mais ou menos de idade, eu adquiri uma doença chamada hérnia, entendeu? Um pouquinho abaixo da barriga. Era bebê ainda. Tinha 6 meses de vida. E foi uma doença muito forte, que eu tive que ir para São Paulo. Naquela época eu morava na Nova Campina, né, que é uma cidadezinha do interior. Eu tive que ir lá para São Paulo, na capital, para fazer uma cirurgia. Só que, como eu era muito novo, a cirurgia era muito complicada. E os médicos desenganou. Falou, olha, vou falar para vocês, a cirurgia é complicada, é de risco, e ele não pode voltar. Pode não voltar, entendeu? Daí minha mãe me conta até hoje, que quando o médico falou disso, ela se afastou, não era evangélica na época, se afastou de todo mundo,
foi perto da minha cama e dobrou os joelhos e falou a seguinte palavra, falou: ó Deus, se for para ele ficar sofrendo nesse leito de hospital, se for para ele ficar sofrendo nessa maca, o Senhor pode levar ele, porque eu acredito que não tem pecado nenhum, ainda não presta conta, não tem a consciência, então eu sei para onde ele vai. Mas se você deixar ele viver, eu até onde eu puder fazer, eu vou ensinar ele a crescer nos seus caminhos. Forte, hein? Então, eu acredito que por influência da minha mãe, eu também estou aqui não onde que eu estou hoje. Igual eu te falei, minha vida foi dada de volta. Sim. Então, Deus devolveu, é um processo. Sim. Deus devolveu a minha vida e eu devolvi a vida para ele. Sim. No momento que eu aceitei Jesus. Foi uma transformação. Foi uma transformação. Então, eu acredito que essa foi a promessa que Deus fez para mim. E muitas das vezes, trazendo para um contexto geral, todos nós temos uma promessa, mas daí vamos falar, mas eu não tive nenhum livramento desse. A partir do momento que Deus te dá o fôlego de vida, é o momento já que nós temos que ter gratidão. É. Entendeu? Porque a vida, ela não pertence a nós. Sim, a Deus. Entendeu? Meu avô que é pastor, o grande pastor Pedro, ele sempre fala, nós estamos vivendo esse mundo emprestado. A vida não é nossa. Sim. A vida é de Deus. É. Então, muitas das vezes a gente toma algumas decisões. É aí que gera o motivo de nós pedir perdão. Né? Pelo fato da gente Querer andar sozinho. Saber que falar, sabe tudo. Exatamente. Falar, não preciso mais, eu sou dono da minha própria vida. Então, eu costumo dizer que a vida que nós vivemos é emprestada. Então, porque Sim. a Bíblia diz que tudo volta a Deus. Sim. Então, Deus nos emprestou a vida e vai voltar a Ele. E essa é a nossa missão, né? E essa é a nossa servir missão. a Deus. Servir a Deus. E quanto tempo faz já que você está nos caminhos do Senhor? Eu sou... Já vai fazer, desde 2011, já vai fazer 10 aninhos, vai para 11 aninhos. Sim. E seu pai, você disse que a sua mãe aceitou Jesus, né? Minha mãe aceitou Jesus. E o seu pai começou a ir na igreja ou não? Meu pai, sim. Meu pai, depois que separou da minha mãe, meu pai sempre viveu muito longe, sabe? Meu pai tinha uma profissão que chama torneiro mecânico, que é uma profissão que eu acredito, ganha muito bem aí. E ele sempre teve muita proposta, só que não perto, porque a cidade que nós morávamos é muito pequena. Então, meu pai morou em Mato Grosso, Curitiba. Antes dele partir, ele estava no Belém do Pará. Então, de São Paulo até Belém do Pará é bem longe. É caminhadinha. Tem chão. Então, ele sempre viveu muito afastado, mas nunca deixou de fazer o papel dele de pai. Sempre me aconselhava. Quando eu entrei na minha igreja, ele me deu total apoio. É engraçado porque ele que considera o fã número 1. Desde quando eu comecei na igreja, comecei a me interessar nas coisas, meu e da minha irmã. Ele sempre apoiou, sempre postava, meu filho, não sei o que, sempre tinha orgulho. Então, ele sempre ajudou. Entendi. Mas chegou aí na igreja, Chegou. Se converteu. Eu falo assim, antes dele falecer, ele faleceu em 2016. Na virada do ano de 2015 para 2016, nós fomos para a sede mundial, para Deus é Amor. Certo. Nós passou lá e lá ele aceitou Jesus. Nessa virada. Chorou, sentiu um negócio diferente. Daí o pessoal entregou aquele papelzinho de seja bem-vindo. Sim, sim. Daí no outro dia ele ligou muito alegrinho pra mim, falando, nossa, a sede mundial ligou pra mim, perguntando se eu ia continuar e tudo mais. Então ele aceitou Jesus, teve a palavra... A palavra, aceitou, né? Aceitou. A Jesus. Teve a sementinha que foi plantada aí. Sim. E aconteceu... Foi uma morte natural? Aconteceu algum Não, foi acidente? um acidente de carro. Ele tava com 42 anos. Foi um acidente de moto. Bateu de moto no AF1000. Sim. Faleceu na hora. Foi tipo um choque. Foi um baque muito grande. Que, vamos dizer, ele ficou até dia 30 de janeiro. Acho que foi 16 ou 30 de janeiro de 2016 conosco. Certo. Eu acho que 22 de fevereiro ele faleceu.
Então, eu costumo dizer que passou muito tempo com nós, comigo e com a minha Uhum. irmã. Foi tipo uma despedida dele, como ele já soubesse o que ia acontecer. Sim, Então, ficou muito tempo, ficou aqui, eu morava na roça, que foi aqui em Paraíso mesmo. certo. E eu morava na roça e ficou lá muito tempo. Depois ele foi para Belém do Pará e faleceu. Foi um processo a qual o Espírito Santo de Deus deu suporte tanto para você e sua família, né? Sim, Porque eu creio que quando acontece uma tragédia como essa aí, claro que é a vontade de Deus, que nada acontece sem a vontade e permissão de Deus, mas quando a gente conhece a palavra e tem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, por mais que seja a luta, né, é um conforto a mais que a gente carrega no nosso coração, né? O Espírito Santo de Deus nos dá entendimento, ajuda a nos conformar mais com o que acontece, né? sim. Eu acredito que para mim foi o processo final, sabe, de amadurecimento. Uhum. Tava com os meus 16 anos, você tava naquela de adolescência. Sim, a cabeça Sim, mais para lá do que para cá, né? sim. Foi um processo que me amadureceu de um jeito que eu Sim, vi que foi engraçado. Porque eu tava no velório do meu pai, tava lá, tava olhando. Falei assim, sabe quando que momento você trava assim? não Você consegue pensa em pensar em nada? nada, tá? Pensa em nada. Daí você parece. Tava todo mundo chorando, você não escuta mais nada. Uhum. Eu tava do lado do caixão do meu pai. E o que aconteceu? Eu voltei e olhei pro lado. Tava minha irmãzinha chorando. Uhum. Daí eu falei, minha responsabilidade agora. E ela tinha quantos anos, a sua Ela irmã? é 5 anos mais Nova. nova que eu tinha 16, ela tava com 11. Uhum. Daí eu olhei e tava minha irmãzinha com 11 anos chorando. Falei, minha responsabilidade. Daí vem, vamos se dizer, o processo mesmo que fez eu amadurecer. Você sabe que sempre tem um pastor, um padre que fala, né, no velório. Uhum. Sim, E sim. quem falou no velório do meu pai fui eu. Não teve pastor nem Não teve, padre, nenhum lá entendeu? para Fui eu fazer. que fiz o velório do meu pai. Sim. Entendeu? Então, eu precisando, vamos dizer assim, de uma palavra de consolo, eu Você tava que lá para transmitiu. consolar. Ao mesmo tempo que era consolado, Sim. foi. E eu acredito que aquilo foi uma mudança muito grande na minha vida. Que eu É, fui onde eu parei, eu olhei e falei, nossa, não, é como uma que. história Sim. que não é fácil para enfrentar, né? Mas, igual eu falei, eu acredito assim, que Deus sabe o momento certo de todas as coisas. E quando meu pai aceitou Jesus, Deus, eu acho que ele olhou e viu. Falou assim, eu acho que já tá na hora que agora você chegou, Sim. entendeu? Porque muitas vezes Deus faz isso, ele olha e vê que talvez ia se afastar de novo, Sim, Deus vê muito entendeu? além do que a A gente gente pode vê, ver, entendeu? né? A gente pode perguntar, não, meu pai e tudo mais. Mas às vezes é um processo que a gente tinha que passar Uhum. e para ele também ia ser, porque mais para frente podia desviar, podia fazer, entendeu? A gente não sabe É, o futuro. então. Então eu acredito que é a palavra de Eclesiastes. Deus Todo, está a todo entendeu? momento tentando salvar as vidas, Sim, né? E cabe àquele aceitar a palavra do Senhor, né? Porque as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Jesus está a todo momento. Por mais que a pessoa conheça a palavra de Deus e se afastou ou não conhece, é, o diabo está 24 horas tentando tirar a tua salvação. Se Jesus vê que, se você aceita a palavra de Deus e se Jesus vê que lá na frente você pode se perder, ele pode permitir que algo aconteça, mas o bem mais precioso da nossa vida é a salvação, é sim, estar com o Senhor lá no céu. Então, eu creio que foi isso que aconteceu com seu pai. exatamente. E igual eu falei, foi um processo que nós tivemos que passar. Uhum, Principalmente eu, que foi um processo de amadurecimento muito grande para mim. Foi sim. ali que eu mudei minha cabeça completamente. Uhum. Falei assim, agora daqui para frente vai ser diferente. Você tinha só a sua irmã de 11 anos só. Isso, eu tenho um irmão que é mais velho que eu. É engraçado, nós Sim. somos uma escadinha, somos tudo em 5 em 5.
Certo. Daí primeiro meu irmão é de 99, eu sou de 2000 Certo. e meu irmão é 2005. Aham. Só que meu irmão não é filho do meu pai, Certo. entendeu? É do primeiro casamento da minha mãe. Uhum. Só que é engraçado que meu irmão, ele era muito apegado com meu pai. Eu acredito que ele era muito mais apegado do que eu, Uhum. entendeu? Porque, vamos dizer, eu era muito mais novo, né? E meu irmão é mais Sim. velho, já tinha mais aquelas Já conversas, tinha entendeu? assunto, né? Entendeu? E ele sentiu muito, meu irmão sentiu muito a perda com meu pai. Tanto que é que eu avisei a ele, ele não queria ir. Uhum. Porque ele começou, eu acho que pra mim ele sentiu-se culpado, porque meu irmão também saiu de casa muito cedo. Sim. Então, e fazia um tempo que ele não via meu pai. Uhum. Então, depois ele apareceu, acabou aparecendo. Mas pra ele também foi um baque muito grande. E eu acredito que hoje ele sente mais ainda do que eu. Ele sente até hoje. Né? Falta que conversava demais com meu pai. Meu E pai ele sempre deu tá na muito igreja ou não se converteu ainda? Meu irmão ainda não. Certo. Conhece a palavra. Meu irmão também passou por um processo muito grande, que foi a depressão. Uhum. Meu irmão foi Diagnosticado. diagnosticado com esquizofrenia, entendeu? Uhum. Ele é até aposentado de hoje Certo. por causa disso. Mas eu acredito igual, tudo tem um processo. Meu irmão, se você conversar com ele, você vai achar ele a pessoa mais inteligente que tem. Aham. De conceito, vamos dizer, político, essas coisas, econômico, ele sabe tudo. Gosta de estudar bastante. Entendeu? Ele gosta muito, ele estuda muito de verdade. O defeito que eu tenho, que eu que não gosto de estudar, ele tem. Entendeu? Certo. Ele gosta muito de estudar. Uhum. Só que, igual, às vezes a gente tem que passar um processo. Então, misturou um pouco com essa doença e um pouco de depressão também. Entendi. Eu acredito que foi mais pela morte do meu pai também que ele Sim. começou. Mas há pouco tempo ele tá mudando, eu sempre converso com ele. Ele gosta de jogar os joguinhos dele lá. Sim. Eu sempre converso com ele, eu aconselho pra ele. Minha mãe também, tá lá morando com a minha mãe. Sempre aconselho. Eu acredito que vai chegar um tempo que ele vai vir. É. Ele é muito mente aberta. É algo que eu sempre falo no canal de oração que eu tenho. Aquilo que te aflige é o que você tem que orar Exatamente. por aquele propósito, né? Igual o pastor Antônio Júnior fala bastante sobre isso, que a gente não deve desistir da família porque Jesus não desistiu da gente. Então, aquilo que a gente recebeu, a graça, né, que é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, quando a gente é salvo, a gente não deve se acomodar. Ah, eu estou salvo, beleza, já estou garantido, vou para o céu. A gente deve compartilhar a graça de Jesus, falar do amor de Jesus, convidar sempre a sua família, por mais que você ouça não, nunca desista de orar em favor da sua família. Né? Isso aí é muito importante. Né? E já puxando o gancho que você falou, eu acredito que a salvação ela é um processo. Né? Você aceitei Sim. Jesus, tô salvo. Aí vem o quê? Vamos dividir em 3 etapas. Certo. Que é a gente levantar a mão para Jesus, vem a renúncia e vem a continuidade disso. Né? Entendeu? Por quê? Porque eu acredito que sem renúncia não há chamado. Sim. Entendeu? Então, se você tem um chamado na vida, todos nós temos chamado da nossa vida. A gente tem que renunciar a muitas coisas. Entendeu? Porque Cristo, ele renunciou tudo. Os manjares, a glória dele, para descer e morrer por nós na cruz. Entendeu? Então, o que nós renunciamos? O pecado, entendeu? Os pratos que o mundo oferece pra gente, que são muitos. Quem é jovem entendeu? sabe. Quem é jovem sabe, principalmente jovem. São muitos pratos. Nós estamos aí no ano da tecnologia. Entendeu? Tá tudo mais fácil. Com um clique você pode pecar e com um clique você pode ajudar a pregar a palavra do Senhor. Né? Exatamente. Aí então, cabe a cada um tomar essa decisão. Então, a salvação é um processo. Então, a gente tem que caminhar nesse processo. Sim. Entendeu? Continuar firme. A Bíblia diz que a gente tem que ser fiel até a morte. E aí nós vamos receber o galardão. Não é fácil, né? Ser Não cristão
Não é como muitos dizem, uma vez salvo, para sempre salvo. Queria eu que fosse assim, né? Ia ser bem Mas mais fácil. pode ser, e é, uma vez salvo, para sempre salvo, desde que você permaneça em santidade, né? Exatamente. Muita gente, até recentemente eu estava em um local aí um jovem, um pouco mais jovem que eu, em relação à idade, chegou e me perguntou, você está na igreja? A igreja que você vai é muito rígida. Você não pode beber nenhum golinho de cerveja, você não pode ir numa festinha. Então, a maioria das pessoas quer ser salvo, mas não quer pagar o preço da renúncia, né? Sim. Quer estar na igreja, com o pé na igreja, mas nos finais de semana estão na balada, na prostituição. É, e isso não é uma vida em santidade, não é de acordo com a palavra. Se você está afim de ser salvo, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que se renunciar. E eu acho que é isso. Muitos jovens confundem a salvação da graça como eu posso curtir a vida da maneira que eu quiser, que já estou salvo. Levantei a mão para Sim. cima e aceitei Jesus. Pronto. Sim. O pastor falou para mim uma vez que o jovem ele vive de explosão, entendeu? Uhum. A gente vê os jovens de hoje em dia. É. É uma explosão. É um momento. Vive um Uhum. momento. É o Vive hit, né? intensamente. Entendeu? Vive intensamente. Então, daí eu penso assim: se a gente tivesse essa explosão que a gente tem, mas vivesse intensamente para Cristo, como será que as coisas iam ser, né? É. Entendeu? A gente dedicasse, vamos dizer assim, muito, porque a gente às vezes arruma desculpa, né? Fala, trabalho, estudo, Uhum. entendeu? Mas a Bíblia fala que Deus tem que ser o primeiro lugar. Sim. Então, é igual na oração. Nós ora, pede, nós quer que Deus nos priorize. Mas como se a gente quer que Deus priorize a gente, sendo que nós não prioriza a Deus, É. entendeu? Então, como o jovem é explosivo, ele tinha que ser explosivo assim para as coisas de Deus, É. entendeu? Procurar agradar Sim. a Deus, ser mais frequente, entendeu? Orar, buscar mais a Deus, buscar o conhecimento, porque a Bíblia também fala que o povo de Deus perece por falta de, De conhecimento. entendeu? Então, nós que somos jovens, isso também é pra gente, que Sim. estamos na igreja. É. Devemos usar essa explosão, esse impulso que a gente tem para as coisas de Deus. É. E muitos jovens têm vergonha, né, de falar que é Tem, cristão, que vai na igreja devido aos seus amigos, né? É sim. aquela questão para ser aceito, né? Ser aceito é um status, né? Status da sociedade. É. Ou às vezes tá num grupinho de amigos, os amigos tá falando, eu saí não sei quantas meninas hoje, entendeu? Fui na festa tal, tava lá, tava muito louco, não sei o que. Daí pergunta, e você? O que você fez? Fez nada. Entendeu? Aí, Como é que você vai falar? Eu tava no culto de jovem, entendeu? Então, esse é o problema hoje de jovem, que se envergonham da sua identidade. É. A gente tem que ter uma identidade cristã, entendeu? Isso não deve ser motivo de vergonha. Sim. As pessoas devem olhar e falar assim, isso aqui é diferente porque é da igreja. Isso aqui não Sim. pode fazer isso porque ele é da igreja. Sim. Entendeu? E então a Bíblia fala, e até o louvor que fala, que a gente tem que ser o espelho que reflete a imagem do Senhor. Isso. Entendeu? Então, como que a gente vai ser o espelho se a gente se envergonha? Não é? Então, para você, e jovem, que tá me escutando, você às vezes que é da igreja, você que é meio acolhido, tem muitos amigos, usa essa identidade que você tem cristã para tentar trazer os seus amigos para Deus. Porque eu acredito assim, a gente sendo jovem, tem muito jovem que tenta esconder sua angústia, sua depressão numa época que eu acredito que é a época que não tem muita da doença física, mas sim uma doença espiritual, Espiritual. psicológica, que é a depressão. Então, muitos aí estão sorrindo, bebendo, curtindo, entendeu? Dançando, mas por dentro tá acabado, arrasado. Só o caco. Então, você que tá envergonhado, você que tem vergonha, às vezes
essa é uma deixa para você falar do amor de Deus. Porque o mundo não precisa de vamos dizer, de um grande salvador assim, homem. O mundo precisa do salvador que é Cristo. Entendeu? Porque o nosso galardão não é na terra, mas sim no céu. Entendeu? E muitas das vezes, muitos estão perdendo a sua salvação por quê? Cometendo suicídio. Entendeu? Achar que a vida é tão jovem, achar que a vida não tem mais sentido. Entendeu? Se sente excluído. É a alma sentindo o vazio, O vazio, do Espírito Santo. E muitos não... Por quê? A depressão é o quê? Você achar que não se encaixa. Não se encaixa com a sociedade. Fala assim, ninguém precisa de mim. Começa assim. Às vezes, ninguém precisa de mim, ninguém vai sentir minha falta. Às vezes tenta fazer o certo e sempre faz o errado. Sempre e faz acaba o errado se sentindo... e acaba se sentindo culpado. Então, a depressão é o que? É um sentimento de culpa. Sim. Então, eu acredito assim, olhando pelo lado espiritual, é uma maneira que o diabo está usando para ceifar as vidas dos jovens. Entendeu? Porque, como eu tinha falado no começo, a gente é explosivo. Então, o que acontece? O diabo se aproveita dessa explosão que o jovem tem, faz tudo de errado, depois o que o diabo faz? Você fez Tirar isso. A vida. Você fez isso, você fez aquilo, olha só o que você fez, como você teve coragem. E aí que vem o sentimento de culpa. Fala, né? O diabo é mentiroso, né? Exatamente. Então ele vai querer jogar o seu passado no Contra atual você. momento aqui contra você. Exatamente. Como é que você pode pregar a palavra sendo que você era do mundo, fez isso, fez aquilo? Sim. E a pessoa se sente um ninguém, na verdade. Ninguém. Pensa, tem razão, como é que eu tenho coragem de fazer isso? E quando a gente aceita Jesus, a gente é transformado. Então, vamos pensar a nossa vida como um livro. Quando a gente aceita Jesus, coloca um ponto final naquela velha história e vira a página. Não vai jogar aquela história fora. Aquela história vai estar lá. Sim. Mas aí vai ser um momento que... Como que você vai usar essa história? Entendeu? Vai usar de experiência ou vai usar para você se culpar? Entendeu? Porque daí Deus já está escrevendo uma nova história pra gente. Sim. Aquela velha história vai continuar lá. Só que aí a gente que vai decidir se vai ser pra gente se culpar ou vai ser pra gente usar de experiência para os outros. Ó, eu fiz isso, não foi bom, sofri, entendeu? Mas isso aí serviu de experiência para onde eu tô hoje. Que hoje eu sei o que eu devo fazer. Sabe que o que experimentou lá no passado não te deu, não resultou lucro algum para a sua vida. Exatamente. E é muito triste, Lucas, porque igual eu tenho contato com muitos jovens, sabe? Igual eu sou professor de violão e tem muito jovem que vai lá, faz aula e tudo mais, e a gente vê muitas das vezes uma tristeza estampada atrás de um sorriso, sabe? Assim, às vezes quer aprender a tocar um instrumento para ver se distrai um pouco. Tá procurando, entendeu? Tem mães que não aguenta mais o filho em casa, trancado, só no quarto, vai lá, ocupar a cabeça. Sim. Então, muitos jovens estão procurando, estão vagando pro mundo, procurando para preencher esse vazio. Preencher o vazio. E a gente sabe que esse vazio só é preenchido com Deus. Exatamente. Entendeu? Então, a gente que já tem esse conhecimento, igual voltando lá sobre muitas pessoas que estão na igreja, mas são tímidas. Sim. Muitas das vezes você está deixando a alma se perder pelo fato de você ser tímido. Não, entendeu? A Bíblia é bem clara. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não muitas pessoas têm entendido errado esse versículo, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é por você ser uma pessoa mais quieta, reservada. Sim, lógico. É simplesmente de você se envergonhar da palavra de Deus e não compartilhar, né, com outras pessoas, falar do amor de Jesus. Agora as pessoas acham, só porque é o meu jeito quietinho, não tem nada a ver a respeito da sua personalidade, a respeito do que você deixa de fazer para Jesus por vergonha mesmo. Sim. Então, muitas das vezes, igual você está falando, a gente pode ser quietinho, mas às vezes a gente perde a oportunidade por causa da timidez. O medo toma conta. O medo, entendeu? Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente tinha uma capacidade de estar falando a palavra, porque é uma alma. Entendeu? A gente perde essa oportunidade por causa da timidez. Então,
você ser reservado é uma coisa. Agora, você ser muito acanhado Já já é outra começa a coisa. complicar, né? Entendeu? Então, a gente tinha que desenvolver isso. Entendeu? Como que a É. gente desenvolve? Entendeu? Praticando, tentando conversar mais. Igual a gente que não é tímido, também ajudar as pessoas que são tímidas. Sim. A se encaixar. Porque às vezes, muitas vezes, a gente vê o jovem quietinho na dele. É. Daí o que a gente tem que fazer? Vamos lá. Conversar, tentar, Entendeu? nem que seja por uma mensagem, talvez você não tem muito contato Sim, com a pessoa, manda uma mensagem, exatamente. começa a Eu depois, desenvolver, né? A falar de Jesus. exatamente. Eu depois que fui chamado para ser líder, né? Que eu sou líder do projeto Expansão Nova, exatamente desse setor que é discípulos, Uhum. que seria o acolhimento Da IPDA, da IPDA. Sou líder de discípulo do projeto Expansão Jovem, aqui da que cidade de São agora é Sebastião só expansão, né? que é só Agora expansão. mudou um Expansão, pouquinho. verdade, bem lembrado. Tava esquecendo disso. Então, eu sou líder do Expansão, líder de discípulos. E a nossa missão é essa, Uhum. entendeu? Aquelas pessoas que estão bem acanhadas, chegar a conversar, o que está acontecendo? Aquelas pessoas que aceitou Jesus recentemente, Uhum. incentivar. Sim. As pessoas que estão desviadas, chamar para voltar para a igreja, Uhum. entendeu? Porque eu acredito que essa é uma das funções primordial Uhum. tem que fazer. Porque através disso, a gente chama, acolhe, incentiva e a pessoa vai acendendo o que ela chama É. de novo. E na IPDA, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, o que eu percebo é que tem muito poucos jovens na igreja. Você acha que a igreja tem errado em alguma coisa em relação a isso? Por ser uma igreja onde atinge mais pessoas idosas, o que você acha, assim, no seu ponto de vista, o que a igreja deveria melhorar para que possa atingir mais os jovens? Mas eu falo assim, melhorar em relação a atingir jovens, não é para a igreja se transformar no mundo, né? Sim, Aceitar as coisas do mundo para que atinja os jovens. Mas eu creio que alguma coisa pode melhorar para que sim, atraia mais, né? claro. Eu acho que, primeiramente, a igreja tem que parar de ter esse preconceito com os jovens. Uhum. De ter um olhar, assim, já errado. Assim, é jovem, entendeu? Eu acho que a igreja, não a liderança, Sim, mas sim os membros da igreja olham o jovem de uma maneira muito errada. sim. Olha o jovem como se já estivesse prevendo que o jovem ia errar. Uhum. Ah, isso aí é jovem, vai errar, vai fazer isso. Uma hora vai desviar, Certo. entendeu? Então, o que pode ser melhorado? Os membros podiam parar de olhar o jovem com esse preconceito e começar a olhar o jovem como o futuro da igreja. Sim. Porque são. É. Agora pensa comigo, uma igreja que não tem jovem, vamos colocar aí 15 anos para frente, como é que vai estar? Se não tem jovem. É o que o Davi Miranda lá, o neto, Sim, fala, né? O filho da Débora, exatamente. fala Porque, querendo ou bastante. não, os jovens são o futuro. Ah, Aí vamos pegar um irmão mais velho, que é contra, que é muito rígido, vamos dizer, com a doutrina. mais religioso, né? Mais Na verdade. religioso, na verdade. Jovem é isso, jovem é aquilo, entendeu? Você tá matando a alma Aham, fazendo isso. Em vez de você preservar, vamos dizer, você achar que você está preservando santidade, aham, você está apunhalando uma alma, sim. entendeu? Porque o jovem, ele é esforçado. O jovem está ali, fazendo as coisas da igreja. Precisou, liga. Quando vai precisar fazer alguma coisa, liga para quem? Pro jovem, Pro jovem. entendeu? Então, vamos dizer, você quer ser muito santo. Fala assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. O Que jovem está tudo errado. é pecado, né? Tudo é pecado. Um que é religioso, assim. Você está matando almas. Isso é verdade. Você está colocando isso na sua consciência. Está sujando suas mãos matando alma. Aham, Entendeu? Porque, igual eu volto a falar, jovens são o futuro. uhum. Se você começar a falar isso, falar, mas tem que preservar a doutrina. Beleza, preservar a doutrina, Que é a palavra, que é a né? palavra. Porque recentemente a diretoria fez um pronunciamento e até a Irene Miranda falou que a doutrina da igreja
como eu posso dizer, a palavra que ela utilizou naquele dia, é uma tradição da igreja, né? Exatamente. E é por causa dessa tradição que talvez muitos jovens não estão na igreja Deus é Amor por isso. Porque Deus fez o homem, um exemplo que eu vou usar aqui, com a barba, certo? Deus criou o homem com a barba. A barba não é pecado, é Deus que fez. É uma obra Sim, da mão de exatamente. Deus, né? Se fosse E pecado, Deus não não teria. teria feito. Sim. Então, eu já vi, já presenciei jovens falar para mim que não fica na igreja Deus é Amor porque Não ele pode. não pode usar a barba, entendeu? É Sim. por esse motivo. Às vezes é por uma tradição. Claro, pode impor limite, falar, ó, a barba tem que ser desse jeito, mas pode ter. Porque creio eu que na época que o Davi Miranda ainda era vivo, bem no início do seu ministério, parece que era autorizado. Sim, se não me Mas aí o engano. povo começou a fazer moda lá com o bigode, Sim. deve ter entortado até não Você sei chega. aonde, aí ele pegou e cortou. Sim. Eu acho que pode impor limite, sim, mas assim, por causa de muitos detalhezinhos, talvez os jovens não chegam aí na igreja Deus é Amor por esse motivo, né? E é uma coisa que muitas pessoas apedrejam o Davi Miranda Neto por ele defender o evangelho da graça, né? Sim. Que nós não somos salvos pelas obras, né? Nós somos salvos por intermédio da misericórdia de Jesus Cristo, né? Então, eu acho que a igreja deveria rever um pouco em relação a isso, ler mais a Bíblia, né? Muitas pessoas às vezes xingam lá, o Davi Miranda Neto posta bastante lá, o pessoal xingando ele, falando que ele é do diabo, porque ele defende o evangelho da graça, não Sim. precisa Mas, ficar mas se um- vestindo aí com paletó que você acha que você vai ser salvo, né? A salvação vem pela sua intimidade aí no seu quarto, em quatro paredes, como que você é no lar, como que você é com a sua esposa, como que você trata os seus filhos, tudo isso é a tua vida, a tua intimidade com Deus. A salvação ela é alcançada por sim. esse intermédio. Igual muitos falam que é o que mais fala, né? Vamos dizer assim, que é igual o Davizinho tá trazendo o mundo para a igreja. Fala Fala. isso, fala aquilo. Mas pensa comigo. Se a igreja não tem nada atrativo para os jovens, como é que a igreja vai ter jovens? Né? Porque o mundo tem. E O mundo muito. tem muito. Tá lotado. Entendeu? Aonde você passar aí, igual nós está gravando aqui, sai pra rua aí, nós vai Você achar só vai. jovem até dizer chega. É. Entendeu? Usando droga, Nossa, bebendo, bebendo. prostituição e Entendeu? tal. Agora, se a igreja não tem isso, como é que vai atrair jovens? Entendeu? Não é trazendo o mundo para a igreja. Tudo que o Davizinho tá fazendo, não tem, vamos dizer, lá na Bíblia falando que é pecado. Não. Entendeu? E os que falam, que dizem ser cristão e falam, eu tô em quantos anos? Eu tô aqui há 30 anos, 40 anos, e eles acham que idade da igreja, por estar no ministério, vai alcançar a salvação, né? Exatamente. E não estuda a palavra, né? Porque se Não estuda. estudasse, Não tem uma base iria, bíblica. né? Não tem base. Os crentes, vamos dizer, mais antigos, o problema é isso, não tem temperança. Uhum. Acho que a vida, oração é muito boa, não falando. Não, é. Falando que O oração forte da o IPDA forte da é que é uma IPDA, oração, uma igreja de oração. Mas eu vejo, Deus amor, que a maioria dos membros não tem base bíblica. Uhum. Não tem uma base bíblica. É só Sim. oração, 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 oração. Esquece de ler e Esquece estudar. de ler a Bíblia. Entendeu? Esquece de ler a Bíblia. E cá entre nós, eu fui ver os perfis das pessoas que atacam da vizinha. É de ser rir. Falar bem a verdade, é de ser rir. É gente que, vamos dizer, que tá numa vida amargurada. Sim. Resumindo, para não falar outras coisas. É gente que desabou. Daí o que acontece? Eles querem achar alguém para culpar. Entendeu? Tirar a culpa deles e tacar a culpa na outra pessoa. Entendeu? Então, se as pessoas parassem de julgar, entendeu? E começassem a olhar mais esse conceito, começassem a estudar a Bíblia, estudar a palavra, Sim. ter uma base bíblica, irmão, Tudo ia ser mais fácil. você tá doido. As E coisas todo mundo tá, ia entender, né? as coisas tá muito diferente.
Então, o que o Davizinho tem fazendo, igual o Regenere que ele montou, foi um jeito de atrair os jovens para a igreja. E tem atraído. E tem atraído. E não mudou E não nada. mudou. Entendeu? A Os jovens igreja estão lá. continua a mesma, a doutrina continua a mesma, por mais que ele tenha Sim. lutado, né, Eu vejo para assim, é igual. mudar a tradição, né? Eu converso muito com a minha mãe sobre isso. O fato da depressão estar assolando os jovens é pelo fato de os pais ter uma. Eu falo assim, ter um negócio muito rígido. Entendeu? Querer muito, porque antigamente, você já tá aí com 25 anos, 27. 27 aninhos, já tá. Ó, revelação. Pais. Vamos dizer, igual a minha mãe me conta. Antigamente os pais eram muito duros. Daí vem aquele, o pessoal de hoje é Nutella, não aguenta nada. Mas a gente tá colhendo os frutos do passado. É, Entendeu? Por quê? Daí a gente tem esse excesso de inferioridade. sim. Por quê? Porque antigamente os pais estavam lá, não faz nada direito, só faz coisa errada. Pegava mais no pé, Nossa, né? você tá doido. Entendeu? Claro que muitos sabem absorver de um jeito, entendeu? Mas a maioria não soube. Por isso que a gente tá com essa doença de depressão. De hoje em dia, que tem assolado, que tem mais matado. Sim. É depressão. Até na IPDA também, né? Muito. Muitos filhos de Sim. pastores, cristãos, membros, por ser uma igreja bem conservadora, né? Não pode TV, não pode as mulheres usar calça, né? Várias outras coisas aí. E acaba sendo aquela coisa fechada, eu não posso fazer nada, senão eu vou estar pecando. Se eu colocar uma calça, se eu tirar uma camisa para nadar em um momento de lazer com a minha família, eu vou estar em pecado, eu não posso fazer nada. Isso aí vai gerando. Você pode reparar, ultimamente, recentemente, eu tenho observado os cristãos aqui da cidade. E a gente vê que o pessoal da IPDA, alguns não, a maioria, são muito tristes, angustiados. Às vezes você vai em alguma igreja da IPDA, você vê que o povo tá abatido. Né? Eu vejo que o povo tá lá por tá. Tá lá assim, vou pra igreja e vou ser abençoado. Sim. Mas vai lá, não presta atenção no culto, fica esperando a revelação chegar. Gente, só quer ser alimentado com o que o pastor fala, né? Ele quer. Não abre a Bíblia em Ele casa. quer que a pessoa, vamos dizer, pegar um contexto, quer que a pessoa praticamente mastiga a comida e dê pra ela. Entendeu? Tá com a boca aberta, assim, esperando. Não é desse jeito. É um dos motivos que a maioria dos membros da IPDA não conhece o Evangelho da Graça. Exatamente, por falta de buscar. Vamos dizer, julgar a diretoria da nossa igreja é muito fácil. Não tem conhecimento, não tem isso. Meu querido, você tá com a Bíblia na sua mão. Não é? Você tá com a Bíblia assim, ó. Com a chave na mão. Entendeu? Não precisa nem da Bíblia, é o celular que tem tudo. Entendeu? O celular hoje em dia tem tudo. Então você tá com a utilizar seu celular para estudar a Bíblia ao invés de ficar condenando quem está tentando abrir os olhos, exatamente. Né? Pregar a palavra. Em vez de fazer isso, abre a Bíblia, vai estudar um pouquinho, estuda a palavra, sabe? Sabe por que você está na igreja? Pergunta pro jovem antigo, por que você está na igreja hoje em dia? Quero buscar minha salvação. Qual que é o caminho que a gente tem que trilhar para chegar à salvação? Pelo jeito é julgar os outros na internet. Alguns, né, são entendeu? Assim, não a maioria, mas alguns. Alguns. Então, o que falta é a gente ter identidade cristã. Eu falo para todos, tanto o jovem, tanto os irmãos mais velhos, a gente tem a identidade. A palavra diz, com bom, com suave, que os irmãos vivam em união. É só Deus amor vai pro céu? Né? Não. Entendeu? Placa de igreja não vai ficar, viu, gente? Vai ficar. Quem é aí que tá adorando, vamos dizer, Davi Miranda, vamos dizer assim, que é o líder máximo da nossa igreja, o saudoso missionário Davi Miranda, fala assim, não é pro Davi Miranda acontecia isso, acontecia aquilo. Entendeu? Parece que eles exaltam mais o Davi Miranda do que Deus. Coloca você num patamar mais elevado. Sim. Entendeu? Então essas pessoas têm que tomar cuidado na direção que tá indo. Muito cuidado. Sim. Ainda mais os mais antigos, porque os mais antigos têm mais experiência que nós. Já viu como funciona, já viveu. Viveu muito. Então tem que tomar cuidado.
entendeu? Buscar mais a Bíblia, ler mais a Bíblia.